Construção e Decoração está de volta. Inspiração, informação e transformação a cada programa. Hoje saímos do estúdio para conhecer uma obra que é referência em arquitetura e design, assinada por 2 profissionais de Marechal Cândido Rondon, os arquitetos Ricardo Leites de Oliveira e Fernanda Balen Nardello. É essa clínica de alto padrão em Cascavel, onde cada espaço foi pensado para unir funcionalidade e beleza, criando ambientes que encantam e acolhem. Mais do que uma construção, esse projeto revela como materiais e técnicas podem transcender o convencional, trazendo sofisticação, qualidade e requinte em cada detalhe. Um verdadeiro convite para enxergar a arquitetura como experiência, capaz de transformar não apenas os espaços, mas também a forma como vivemos e sentimos cada ambiente. Fernanda, Ricardo, uma satisfação estar com vocês. Prazer é nosso, Ana. Eu e a Fernanda estamos muito satisfeitos com a presença de vocês aqui, para que a gente possa mostrar, né, essa clínica que a gente fez com tanto carinho para a doutora Gabriele, que dedicou algumas horas, dias, né, para que a gente pudesse desenvolver um projeto e executar essa obra. Nós agradecemos a presença de vocês e ficamos felizes em poder mostrar o nosso trabalho, o resultado dessa clínica que ficou maravilhosa. E esperamos que vocês gostem do resultado final da clínica da doutora Gabriele. Fernanda, Ricardo, é uma satisfação nossa, estamos felizes de fazer um programa fora do estúdio e fora de Marechal, inclusive, né? Então, um programa aqui em Cascavel, uma clínica eu já conheci e depois a gente vai mostrar para os nossos espectadores. Então, assim, a gente fica muito feliz de poder mostrar. Tenho certeza que essa obra é uma obra referência no portfólio de trabalho de vocês. Gostaria que vocês começassem falando. Eu sei que ela tem algumas particularidades, é uma obra de alto padrão. Depois a gente vai mostrar cada detalhe muito bem pensado para cada ambiente. E eu acho que o que a gente gosta é isso, quando a gente fala em construção e decoração, poder ver os detalhes, né? E é isso que a gente vai ter nesse programa. Sim, Ana, nós trabalhamos esse projeto, né, com materiais novos, novas tecnologias foram empregadas aqui nessa obra. Vocês vão ver pedras diferentes, materiais, tintas, pinturas, né, outros elementos que normalmente as pessoas não encontram nas suas obras. E aqui a gente conseguiu trazer para que a gente pudesse atender tanto a parte estética da clínica quanto a parte funcional, porque é uma clínica, ela tem que ser aprovada junto à vigilância sanitária e tem uma questão muito grande nos requisitos de limpeza, materiais que sejam adequados ao uso da área de saúde. Fernanda, uma obra com toda certeza desafiadora. Ela era uma residência e vocês tiveram o desafio de transformar em uma clínica. Isso mesmo. Então, um grande desafio do escritório foi transformar essa residência numa clínica comercial. Então a gente teve grandes desafios, porque a gente teve que trabalhar em cima das normas, como o Ricardo já mencionou, mas transformar num ambiente sofisticado, de nome e que resultou num projeto que a gente gostou muito, que a nossa cliente ficou muito satisfeita e que vocês vão poder ver um pouquinho desse resultado mais pra frente. Construção e decoração volta em alguns segundos. Dê vida às suas ideias com a Coresul Tintas. Milhares de cores, infinitas possibilidades para o seu projeto. Qualidade, inovação e sustentabilidade em cada dimão. Ricardo, muitas vezes quando você vai fazer uma reforma, você vai fazer a transformação de um ambiente, dá bastante trabalho. Mas pelo que vocês me contaram em off antes, nesse sentido vocês tiveram uma vantagem, porque não precisaram fazer tantas mudanças nos espaços, nos ambientes, não esteticamente, estruturalmente falando. Isso, essa casa, a maior transformação estrutural aconteceu aqui na recepção, né? Onde nós quebramos um pedaço da laje para fazer um pé direito mais alto na recepção. Mas os demais ambientes,
Por incrível que pareça, os quartos, banheiros, nós conseguimos aproveitar, todos eles tendo tamanho de acordo com as normas, os sanitários de acordo com os tamanhos que são adequados para uma clínica e para uso também, tanto para pessoas normais como cadeirantes, e os outros ambientes como salas de lavagem, sala de esterilização de materiais, DML, Copa, nós conseguimos fazer pequenas divisórias e a gente conseguiu adequar tudo isso sem ter uma transformação estrutural muito grande. O que nós fizemos uma transformação grande foi na questão de troca de pisos, troca de forro, iluminação, essa foi uma transformação grande. Construção e decoração volta em 20 segundos. Imagino que além do desafio estrutural e da estética, né, que quer causar aquele impacto visual em uma obra, outro desafio é como você, vamos dizer assim, juntar as suas ideias com as ideias da pessoa que está construindo, que está pensando esse ambiente. Como é que foi com vocês? A gente que já visitou a clínica aqui, a gente viu, são muitos espaços, são muitos detalhes. Então, como é que foi? A pessoa que, a Gabriele, no caso, a clínica dela, ela já tinha tudo em mente como ela queria, ou isso foi toda uma construção? Não saiu do zero, mas uma grande construção. Como é que foi nesse caso? Toda vez que a gente inicia um projeto, a gente pede para que o cliente nos envie referências do que ele imagina, do que ele gosta, do que ele já viu, do que ele já pesquisou, para aí a gente começar a estudar e a desenvolver o projeto. Mas no decorrer, a gente vai buscando e vai trazendo as nossas ideias, as nossas pesquisas, o que a gente já viu em feiras, o que a gente já viu em viagens. Então a gente traz e une com as ideias do cliente para o resultado final ser o mais de agrado possível, tanto para nossa cliente, que é o principal, mas para nós também, para a gente ficar feliz com as duas ideias juntas, né? Ricardo, fazer uma obra de alto padrão, ela é mais fácil ou ela é mais difícil? Ela é mais difícil porque, para mim, foi cuidar uma obra de Marechal Cândido Rondon vindo 2 vezes por semana para Cascavel. Isso fez com que fosse mais difícil ainda, porque são pequenos detalhes que são instalados, vocês vão ver texturas diferentes, pedras, mobiliário, são pequenos detalhes que, se nós errarmos em 1 centímetro, depois não entra, né? Como nós comentamos agora há pouco aí sobre um detalhe de um ar-condicionado, que se não fosse colocado a estrutura corretamente, depois não entraria o móvel centralizado nele. Então são pequenos detalhes que, quando é uma obra de alto padrão, que tem muitos detalhes, se a gente não cuidar isso logo durante a execução da obra, depois na hora da finalização da obra vai dar errado. O programa Construção e Decoração já volta, não saia daí! Desde 2001, a Tadeu Materiais de Construção é referência em qualidade e confiança em Marechal Cândido Rondon. Aqui você encontra tudo para a sua obra ou reforma. Variedade de materiais, preço justo e atendimento personalizado. Com entrega rápida e transporte seguro, sua obra não para. Tadeu Materiais de Construção, construindo confiança há mais de 20 anos. E como é que foi ajustar, por exemplo, já falei, né, como que vocês ajustaram as ideias com a Gabi. Ok, e entre vocês dois? Os dois arquitetos, mas meio que divide, como é que é isso na prática? Um cuidou mais disso, um cuidou mais daquilo? A parte do projeto arquitetônico, eu que trabalhei mais nele. Depois a parte de arquitetura de interiores foi a Fernanda que desenvolveu mais essa parte. Mas tanto a parte de arquitetura quanto a parte de arquitetura de interiores nós conversamos sempre trocando ideias, né? Mas cada um ficou focado mais numa área, mas sempre depois os dois conversando juntos para acertar os detalhes junto com a cliente. E Fernanda, você teve bastante liberdade para poder opinar, para poder dizer, olha, nesse ambiente o ideal seria isso, seria aquilo, e por várias vezes, digamos assim, a Gabriele mudou de ideia. Como é que foi na prática esse processo? Não, a Gabriele foi uma cliente muito tranquila para nós. Assim, ela teve as suas ideias, ela trouxe as suas referências, junto com a sua mãe também, que ajudou bastante aqui. Mas ela nos deu muita liberdade também para a gente
trazer inovações, trazer coisas diferentes, porque ela sempre falou que confia muito no nosso trabalho, no nosso gosto. Então, assim, ela foi super tranquila, nos ajudou bastante e aí foi esse resultado, para nós, perfeito dessa clínica que ficou. Quando você estava definindo os materiais, tinha tudo à mão aqui, você recorreu a outros lugares, como é que foi isso? Porque muitas vezes você pensa em algo, você quer aquilo, mas você não encontra com tanta facilidade. Isso aconteceu no caso dessa obra? Acontece, por ser um alto padrão, assim, vamos nos referir, a gente tenta trazer coisas diferentes que, como eu falei antes, que a gente tenta trazer de viagens, de feiras que a gente vai, e coisas diferentes aqui na nossa região, às vezes não tem, ou às vezes até não tem a mão de obra. Então, a gente tem que pesquisar e tem que trazer de fora. Então, aqui, como vocês vão poder ver, até as tomadas, os interruptores, a gente quis dar um destaque, principalmente as iluminações, os lustres. A gente trouxe, a gente pesquisou em site, pesquisou na internet, a gente até conseguiu trazer de outro país. Então, para ficar um resultado diferente, e buscando algo que não tenha em outros projetos aqui da nossa região e até no próprio país. Construção e decoração volta em 20 segundos. Madeiras Tratadas Malbec. A madeira tratada é uma ótima alternativa para a construção de ambientes comerciais, residenciais e na agropecuária. Possui alta durabilidade e melhor custo-benefício. Madeiras Malbec. www.madeiratratadamalbec.com.br. Por outro lado, Ricardo, eu imagino que vocês tenham prestigiado muitas empresas de Marechal. Isso também é legal, mostrar que é possível profissionais de lá, né, fazerem projetos, desenvolverem projetos e obras aqui no município vizinho, como Cascavel, e prestigiar o comércio de Marechal. Sim, nós fizemos isso. As esquadrias de alumínio, o piso, né, o porcelanato, material elétrico, hidráulico, quase tudo veio de Marechal Cândido Rondon, né? A parte de metalurgia também, telha, o aço do telhado, tudo isso nós conseguimos trazer de lá. E também alguns materiais que a gente não encontrou nem em Marechal, nem em Cascavel, como a Fernanda falou, a gente trouxe de outras cidades. Um exemplo são as chapas de aço cortem da fachada, que elas vieram do Rio Grande do Sul, mas ninguém na nossa região aqui, principalmente de Marechal, trabalhava com esse material. Daí eu pesquisei, eu fiz o tratamento químico, tratamento com água para dar o aspecto de estar enferrujada, como é o aço cortem. E daí nós conseguimos trazer esses materiais diferentes, se dedicando também não somente no projeto, mas também na execução e implantação desses materiais na obra. Quanto tempo vocês demoraram para concluir a obra, o projeto como um todo? 2 anos e meio, quase 3, assim, finalizadinho, né? Porque começou, primeiro, foi com as referências, como a gente já mencionou antes, com o estudo do local, da casa, das leis. Então, como é uma obra grande, ela demorou um pouquinho mais. Desde a aquisição da casa até a conclusão e inauguração da clínica foram 3 anos, né? E porque assim, a obra existia, nós precisávamos demolir primeiro para saber como que era a estrutura da casa, né? Foi retirado o telhado existente, vários itens da edificação para a gente ver qual que eram as características estruturais, se elas estavam adequadas ou não para que a gente pudesse estar utilizando a edificação e quanto seria necessário fazer as interferências. Depois disso, nós fizemos o projeto, eu e a Fernanda, antes de apresentarmos o primeiro estudo para a doutora Gabriela, a gente foi conversar com a equipe de vigilância sanitária aqui de Cascavel, porque mesmo que a mesma lei para Marechal Cândido Rondon, Toledo, Cascavel, Curitiba, mas às vezes a interpretação pode ser um pouco diferente. E para que a gente não errasse em nada durante a fase de projeto, a gente teve essa reunião com a equipe da vigilância aqui de Cascavel, que nos atendeu muito bem, e nós conseguimos aprovar ela logo após essa reunião. Então isso facilitou bastante a reforma da obra. Ei, não saia daí! Construção e Decoração volta já! Na hora de construir ou reformar, tradição e confiança fazem a diferença.
A loja NID da rede Construicia oferece tudo em materiais de construção, com qualidade, preços justos e atendimento de quem entende do assunto. Loja NID, tradição que constrói história há mais de 70 anos em Marechal Cândido Rondon. Fernanda, quando você pensa em uma clínica, eu imagino que é um pouco diferente, por exemplo, quando você faz um projeto de uma casa ou um estabelecimento comercial. Como é que quando você pensa questão de iluminação, de cores, você tem que levar isso mais em conta ainda do que numa residência, eu imagino. Sim, Ana. Muda um pouco essa questão tanto da iluminação, de materiais que a gente usa em residências e em comércio. Por quê? Principalmente numa clínica. A vigilância, as normas de você fazer uma execução de um projeto de uma clínica, tem materiais que você não pode utilizar, que nem as bancadas, tem que ser um material que ele não seja poroso, né, porque vai ter produtos químicos, não pode ter cortina de tecidos, a iluminação. A gente tem ambientes que a gente consegue trabalhar mais cênica, mas tem lugares que precisam ser mais focais, né? Então, assim, aqui na recepção é mais cênica, então é algo mais bonito, mais para a pessoa chegar, olhar e gostar. Aí vocês vão ver nas salas de procedimentos, a gente conseguiu trabalhar também um pouco da luz cênica para ficar um ambiente legal, aconchegante, mas ela precisa ter uma luz específica para conseguir fazer os procedimentos, os materiais, as bancadas, os tecidos das poltronas, das macas. Então tudo tem que seguir uma norma e uma lei. Ricardo, no escritório de vocês geralmente fazem obras de alto padrão ou geralmente são as obras mais de padrão normal e tal? Essa foi, assim, eu diria assim, a mais desafiadora no sentido por ser alto padrão? O nosso escritório tem feito as edificações em alto padrão já há muitos anos, né? Essa não é a primeira obra que nós estamos fazendo aqui em Cascavel, nós já fizemos também um escritório de advocacia, né? Que foi também um desafio, que foram usados muitos materiais diferentes e que a equipe de advogados proprietários, eles queriam materiais inovadores, e isso foi muito legal, porque a gente pôde trazer materiais novos. E em Marechal Cândido Rondon também, né? Nós temos muitas edificações residenciais em alto padrão, que graças a Deus a gente consegue atender lá em Marechal Cândido Rondon clientes de alto padrão. Fernanda, nesse lavabo feminino, quando a gente entra, o maior impacto está na pedra. Tem algo com iluminação? Gostaria que você explicasse um pouquinho. Isso, o destaque principal desse ambiente ficou então com a pedra cristalo, né, um quartzito. Ela traz esses veios dourados, ela tem uma iluminação, a gente trabalhou com uma iluminação mais amarelada para trazer mais aconchego, mais sofisticação. E então ficou por um luxo esse lavabo feminino aqui da clínica. Ricardo, na recepção, um ponto de impacto é esse painel que nós temos aqui, diferenciado, inclusive com pedras preciosas, é isso mesmo? Explica pra gente esse trabalhado bonito que quem entra na clínica dá de cara e tem um impacto visual muito bacana. Sim, Ana, esse é o painel que foi feito em MDF, né? Nós temos aqui 3 pontos. A parede pintada, nós temos um painel em MDF que foi revestido com pedra preciosa e o painel de MDF com a melamina. Foi feito um trabalho todo recortado, com a inserção de iluminação, né? E também com a aplicação da logomarca da clínica. Esse painel, onde tem a parte das pedras preciosas, ele foi feito aqui na marcenaria e foi levado para Marechal Cândido Rondon. Lá a equipe de pintores aplicou a pedra para que viesse ser instalado aqui em Cascavel. E também aqui na recepção, além desse painel que chama bastante atenção por ser todo iluminado, nós temos a bancada aqui com uma pedra diferente. Não é uma pedra, se chama laminato, o nome é Taj Mahal,
E por que foi utilizado esse material aqui? Porque nós precisávamos de uma bancada sem emenda. E esse é o único material que a gente conseguiu com 3,20 metros de comprimento. Então é um laminato chamado Taj Mahal. Fernanda, no consultório da doutora Gabriele, o que a gente observa logo que a gente entra são 2 lustres que dão um destaque diferenciado e também a textura da parede. A gente vê que é algo que a gente não vê assim em ambientes comuns, é algo possivelmente diferente, que veio talvez até de outras localidades. Explica pra gente. Então, vou começar pelo lustre. Esse lustre a gente trouxe de outro país, que aqui no Brasil a gente não conseguiu encontrar algo semelhante. A gente queria algo diferente, que fosse orgânico, que remetesse a pétalas. Então esse lustre a gente conseguiu, quando bateu o olho, a gente falou é esse, e a gente trouxe para Cascavel, para a clínica da Gabriele. E aqui, esse painel são placas de couro croco. É maravilhoso esse material, é muito diferente, não tem aqui na nossa região. A gente trouxe de uma empresa de Maringá, e aqui a gente consegue mostrar todo o detalhamento, toda a delicadeza desse material, junto com a iluminação. O croco remete a pele de crocodilo? Isso. Porque a textura tem tudo a ver. Isso mesmo. E as cores, Fernanda, a gente percebe também bastante tons claros e dourados. Isso também para favorecer o ambiente ou é vamos dizer assim, uma escolha da cliente? É uma escolha da cliente, mas a gente optou também pela junção dessas cores para trazer a sofisticação e a elegância, né? Então o beige, que é da Arauco, ele traz mais naturalidade, e o dourado, junto com a iluminação, a gente trouxe o destaque dessa sala. Nesse painel croco aqui, a gente também escondeu a porta do lavabo, então ela ficou bem discreta. Um outro detalhe aqui na clínica, a gente personalizou os puxadores com as iniciais de IGN, que são o nome da doutora Gabriele Nardello, na cor dourada, que são as cores principais da clínica e da sala da doutora. Ricardo, até na sala de procedimentos, que é uma sala assim que não precisa tantos detalhes, eu diria assim, a gente observa detalhes que chamam a atenção. Por exemplo, as tomadas em uma cor assim diferente do que a gente vê no dia a dia, torneira, enfim, vários detalhes que também chamam a atenção. Sim, Ana, aqui nós, além de ter a parte técnica, né, que a vigilância sanitária exige, nós colocamos materiais para trazer conforto e beleza ao espaço, né? Além de uma pedra chamada Taj Mahal, né, nós colocamos a parede também revestida, né, por causa da questão de limpeza do ambiente, e o perfil de LED para trazer aconchego ao espaço e também claridade para quem está trabalhando. E nos fundos aqui nós temos uma parede toda em espelho, né, para que a gente pudesse ter a sensação de ter um espaço maior, né, do que é o espaço atual. Uma televisão onde que é apresentado todos os tratamentos capilares da clínica, quando vai estar sendo feito junto ao paciente. E no fundo desse painel de espelho nós temos um painel que é utilizado para a realização das fotos quando é feito um procedimento. Então ele fica escondido, um painel, para que a doutora, quando for fazer as fotografias dos seus clientes, possa estar fazendo dentro dessa sala, que é uma sala de procedimentos. Ricardo, mais uma sala de procedimentos e a gente vê
uma estética também diferente. Aqui pedra na cor branca, cadeiras, enfim. O que você pode falar desse ambiente, dos materiais que vocês optaram por utilizar? Esse é o espaço onde é feito o transplante capilar, né? Então nós temos uma bancada toda em quartzo branco Zeus, né? Tanto na bancada quanto no fundo da parede. Nós temos aqui uma maca onde é feito os procedimentos, onde foi instalado um foco cirúrgico, igual das salas de cirurgia. Temos todos os equipamentos que são obrigatórios, né, para qualquer coisa que aconteça durante a cirurgia, além de uma ótima iluminação, porque como é feito o transplante capilar dentro dessa sala, tem que ter uma iluminação adequada para que toda a equipe possa trabalhar corretamente. Além da sofisticação e da funcionalidade de cada ambiente, o que a gente percebe, Fernanda, também uma preocupação com o conforto, não só do paciente, mas de quem vai acompanhá-lo no momento que ele vem à clínica. Isso mesmo. Então, essa sala aqui, ela é tanto de repouso, para quem acabou de concluir o procedimento, ou a sala de espera para algum familiar acompanhante que está com essa pessoa, né? Aqui a gente tem duas poltronas bem confortáveis, que elas viram uma cama. Ela tem massagem, então a pessoa fica bem confortável aqui. A iluminação é bem aconchegante também, para a pessoa relaxar, para a pessoa ficar bem tranquila e feliz no pós-procedimento. Chegamos à sala de terapia capilar e o que a gente observa, Fernanda, é mais uma vez a preocupação de um ambiente que traga conforto para o paciente. Isso aí, Ana. Aqui a gente se preocupou principalmente para o conforto do tratamento pós-procedimentos dos pacientes, né? A gente tem esse lavatório de última geração, que o paciente fica super confortável aqui, e aqui são feitos tratamentos tanto pós-procedimento de transplante capilar, como outros tratamentos capilares que são feitos aqui na clínica. Outro detalhe que a gente observa são os tons dessa sala, tons neutros, e eles se destacam, por exemplo, com a bancada e com esse, eu diria assim, um acessório que chama bastante atenção. Poderia ser diferente, mas não, também imagino tudo muito bem pensado para não ser só um acessório, mas quase um objeto de decoração. Isso, Ana. Aqui a gente trabalhou com a pedra Prime Kalakata Gold, que ele tem esses veios no dourado, que dão um grande destaque, para combinar junto com essa estrutura metálica aqui, com espelhos e iluminação, que trazem todo esse charme diferencial para essa sala, e também a funcionalidade para a doutora utilizar os seus produtos no decorrer dos seus procedimentos capilares. Fernanda, Ricardo, finalizando depois desse tour por cada ambiente, realmente eu acho que as pessoas vão poder conferir o que de fato foi possível fazer. E quando a gente fala em alto padrão, a gente não tinha tido um programa ainda que oportunizasse mostrar uma obra como essa que vocês fizeram. Imagino que seja referência, inclusive, no portfólio de vocês. Então a gente fica muito feliz por ter feito um programa diferenciado, um programa fora de Marechal. Foi uma satisfação imensa estar aqui, conhecer essa obra linda e um pouquinho mais do trabalho de vocês. Então, obrigado por compartilhar conosco essa experiência que foi muito legal. Nós que agradecemos o programa,
por ter vindo de Marechal até aqui, Cascavel, para nos prestigiar, né, mostrando esse nosso projeto. Então, muito obrigado, Ana, pelo carinho, pela atenção e pelo trabalho de vocês. Isso, então só temos a agradecer. É um prazer a gente estar mostrando esse nosso trabalho. Nós temos que agradecer a doutora Gabriele, que nos contratou para que a gente pudesse mostrar o nosso serviço. Hoje nós estamos mostrando o serviço para vocês, né? Para quem está nos acompanhando. Foi um período de desafio, trabalhar numa obra desse tamanho, né? Com tantos materiais diferentes, trazendo novas tecnologias, mas a gente sabe que esse desafio para nós é muito importante. Tudo que vem para nos desafiar, a gente fica muito feliz. Então, obrigado por apresentar o nosso trabalho à comunidade. Chega ao fim mais um Construção e Decoração, um programa para você se inspirar, se informar, transformar ideias em projetos e projetos em realidade.